tornou a repórter por um dia do MTCO. Ontem eu até deixei a impressão aí para a Cecília de que a equipe multidisciplinar vai levar uma vantagem com essa nova forma de tentar fazer atendimento de forma virtual. Eu acho que no acompanhamento, na primeira consulta, não, até porque essas medidas antropométricas, eu sempre tenho dificuldade para pronunciar esse nome, fica difícil de ser feita na primeira consulta por alguém que não seja a nutricionista que vai assistir esse paciente do início ao fim, né? Isso. Mas eu acho que os pacientes vão acabar não tendo mais desculpa para não aparecerem, né? E a gente vai ter que também viabilizar uma forma de, obviamente, remunerar. Ninguém, né, trabalha absolutamente, consegue trabalhar sem ser remunerado. Mas a remuneração à altura do meu currículo. É impossível pagar. Aí você vai ganhar mais do que o chefe e a gente está perdido. Você vai ter que ser CEO da empresa, não tem jeito. Olha, deixa eu te contar, não quero não. Com todos esses problemas que a gente está vivendo, não quero não. Deixa eu te falar. A gente tinha programado, feito um roteiro para a gente começar falando um pouco sobre a obesidade. Vocês trabalham com obesidade há 19 anos. O que você acha da doença? Conta aí quais são as suas impressões, das implicações dela. E agora, a obesidade durante o Covid. Qual é o risco desses pacientes? Aumenta, não aumenta? Fala aí para a gente um pouquinho sobre isso. Cláudia, eu fui me sensibilizando aos poucos, né? Eu tenho a percepção hoje de que a sociedade como um todo não tem entendimento da gravidade da doença obesidade. Eu acho que nem sequer aceita que a obesidade é doença. Os números de pessoas que procuram ajuda é pequeno em relação ao número de pessoas que está com obesidade em nosso meio. Não estou falando somente da cirurgia, obviamente, estou falando de paciente com obesidade, seja que grau for. E enquanto as pessoas não derem espaço, a mídia, inclusive a mídia leiga, parar de se preocupar exclusivamente com furos jornalísticos, né? Porque essa fase do Covid aí é prevista durar 12 semanas. Qualquer pandemia, qualquer epidemia viral, não ultrapassa 15 semanas, digamos assim, de existência. Não estou falando nem de pico. O pico no Brasil hoje, uma curva de Gauss saiu aí, numa publicação internacional, que a curva no Brasil deve começar a cair no dia 9 de maio. Lá para o dia 1º de junho, nós vamos entrar numa possível normalidade. As pessoas vão passar despercebida a infecção pelo Covid. Então é preciso a mídia leiga, não falo todos os dias, mas escolher dias da semana para abordar os temas mais presentes, das doenças mais prevalentes. Porque 20% da população com obesidade no Brasil, eu acho que é de grande importância. Com certeza. E a implicação da doença, né, Adriano, na vida das pessoas? O isolamento social, que não é esse que a gente está vivendo agora, mas que é grave, é importante. A depressão, todas as doenças psiquiátricas associadas, sem falar nas doenças clínicas. Então, a implicação é enorme sobre todos os aspectos, emocionais, financeiro, né, funcionais de maneira geral. E o que é que você acha? A cirurgia bariátrica faz ou não faz durante o Covid? Opera ou não opera? O paciente pode se sentir seguro para procurar um hospital e fazer a cirurgia bariátrica? Não há uma opinião, não há um consenso, não. Na maioria dos contatos e leituras que eu tenho feito, não recomendo, até por ser uma doença que compromete, que expõe o paciente a uma forma mais grave, né, na manifestação, inclusive, de síndrome, não há consenso. Em particular, eu acho que alguns hospitais em Salvador criaram uma estrutura própria para acolher o paciente, seja de que natureza for, as chamadas salas Covid-free, apartamentos Covid-free, e eu tenho me sentido seguro diante disso, por não haver um consenso das sociedades cirúrgicas como um todo, para seguir operando os pacientes que desejam operar. Nós temos duas vias importantes aí. Nós temos aqueles pacientes que não sabem se perderão seus planos de saúde, né? Sequer sabem se manterão seus empregos e desejam, portanto, resolver o problema e fazer logo a cirurgia. E temos aqueles pacientes que, mesmo com essa possibilidade de perder o emprego e o plano de saúde, estão aterrorizados, digamos assim, com a divulgação de fatos negativos, né, sobre a doença. Então, eu pessoalmente acho que eu tenho condições de operar em alguns
hospitais e tenho operado. Amanhã, Isso inclusive, são eu tenho 2 enfermarias separadas, né, cirurgias. Adriano? Fluxos de atendimento diferentes, Isso. cuidado na Recepção, tudo. recepção do paciente, do acompanhante, limitando-se a todos os critérios, atender os critérios de segurança mínimos. Inclusive, no começo da quarentena foi proibido se fazer cirurgia eletiva e já faz algum tempo que foi liberado, não é isso? Porque viram que não havia necessidade. Aos poucos eles foram entendendo que ia virar. Inclusive, hoje eu recebi de um colega do interior de São Paulo, onde o fenômeno Unimed é maior, ele tem cerca de 100 pacientes. Eu não consigo visualizar quem está entrando, não. Eu tô vendo todo mundo, tô adorando essa Rosana tietagem, esses beijos todos. Muita gente sumida há séculos, que eu vou puxar a orelha quando a gente acabar aqui. Tá vendo? Só não volto porque acho que a gente está muito distante. Isso aqui vai aproximar, principalmente de vocês, tenho certeza disso. Isso, a intenção de fazer as lives semanalmente é justamente trazer esse povo para perto da gente. São quase 13 mil pacientes praticamente desassistidos, né? Como eu falei no início, mesmo a gente estando oferecendo a consulta online, mesmo a gente atendendo, o acesso deles nem sempre é fácil. A gente de outra cidade, de outro estado, a gente tem paciente de outro país, então acho que muita gente vai se beneficiar. Isso. Vinícius, por exemplo, de Feira de Santana, que está aí vendo a gente agora, vai marcar a consulta de revisão dele. Né? Vinícius é um dos sumidos mesmo. Banda voou demais. Mas tá gato que eu vi malhando, fazendo atividade física direto. Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas cirúrgicas que as pessoas têm dúvida. A gente hoje, quando eu comecei a trabalhar com vocês 13 anos atrás, sou super jovem, mas já fazem 13 anos de equipe, vocês faziam basicamente bypass. E hoje eu tenho visto um crescimento grande, principalmente da sua clientela, do sleeve. Fala um pouquinho pra gente da diferença entre eles, se existe algum critério para definir quem vai para o sleeve, quem vai para o bypass. Então, Claudinha, depois de conviver depois de uma certa fase em que você tem uma certa visibilidade, com opiniões divergentes da nossa. Não sei por que na América do Sul e na América Latina, de um modo geral, as pessoas ainda consideram o bypass o padrão ouro, realizando em seus pacientes 60% dos seus pacientes a cirurgia do bypass. Nos Estados Unidos e na Europa, os números já se inverteram completamente e os números de sleeve hoje, inclusive, superam os de bypass. Eu, pelo menos em uns 2 contatos com esse pessoal que faz muito gastrectomia vertical e sleeve, me surpreendi, um dos caras que tem muita experiência, chamado Raul Rosenthal, de que a escolha, no final das contas, é do paciente. Eu tenho 2 técnicas, eu tenho uma doença que não é curável, a obesidade chega a ser mais cruel do que o câncer. Após 5 anos, alguns cânceres, a gente consegue dizer ao paciente que você está livre da doença, e obesidade nunca poderemos dizer, né? Costumava dizer lá no início que era um casamento religioso, não se desfaz, só Deus desfaz. O paciente e a equipe, obviamente. O cirurgião já deixa de ser tão importante depois do 6º mês. Eu estou tão abandonada, Adriano, em relação a isso, que eu estou para pedir pensão desses ex-pacientes. Fica viciado em atender, né? Imagine. Então, assim, óbvio que todos os pacientes, não existe cirurgia sem informação. Você tem que informar os limites de uma e os limites de outra, os efeitos colaterais ou as manifestações indesejáveis de uma técnica e de outra. E o paciente que não tiver, mesmo depois das informações, certeza, não puder discernir por ele próprio o que é que ele pode fazer, aí cabe ao cirurgião tentar definir por ele. Mas na maioria das vezes eu tenho deixado o paciente escolher, sabendo, obviamente, que o bypass emagrece um pouco mais, segura um pouco mais a recidiva de peso do que o sleeve, e o bypass também controla um pouco mais as comorbidades. Porém, os efeitos colaterais e as complicações a longo prazo do bypass são maiores. Aderência, hernia interna, dor crônica sem origem, dumping, talvez desabsorção, alteração de microbiota, é muito mais frequente no bypass do que no sleeve. E os estudos mostram que a qualidade de vida é a mesma. E nenhuma das duas cura. Se eu tivesse diante da opção uma cura e a outra não cura, não tenho dúvida que eu escolheria que cura. Sem dúvida, né? Com certeza. A galera está pedindo para você falar um pouco sobre complicações, fístula, deiscência. Fístula, eu estou num lugar, eu estava treinando, como eu disse a você, agora tem luz.
Olha, ele treina, gente. A gente combinou tudo isso, viu? Doutor Ivaldo não entra, Adriano entra assim naturalmente, igual a Ivete de pijama. Pronto, tá aí. Quase doutor de vocês. Eu quase não entrei por causa disso. Uma live caseira. O índice de fístula, graças a Deus, não é zero, né? Óbvio que não é zero, mas é cada dia menor. E a possibilidade de tratar as fístulas sem necessariamente operar os pacientes também é grande. Vem surgindo aí a cirurgia robô assistida para as abordagens mais difíceis, por exemplo, os pacientes mais pesados. Isso vai facilitar muito a cirurgia. A nossa equipe já faz cirurgia robótica, Adriano? Quase, estamos chegando lá. Porque a cirurgia robô assistida... Falta o quê? Falta o equipamento? Basicamente um hospital e viabilizar custo para os pacientes por enquanto. Porque não entrou no rol de procedimentos da INS, né? Então a INS não obriga as operadoras a pagar. Mas vamos chegar lá, daqui a pouco vai ser a via preferencial. Voltando a falar um pouquinho dessa questão que você disse que o paciente que decide no final... Não. Sobre a indicação de sleeve bypass que o paciente decide no final, mostra pra gente a necessidade desse paciente se empoderar, né? Conhecer as duas técnicas, estar cada vez mais bem informado. Você particularmente, na verdade a equipe toda tem uma cobrança muito grande em relação a isso. Outro dia você desmarcou uma cirurgia porque a paciente não sabia, perguntou para você na mesa que tipo de técnica que ia ser feita e eu achei aquilo fantástico. Porque o paciente tem que sim estar ciente da situação, de que técnica ele vai ser submetido, quais são os cuidados que ele deve ter. E a gente sempre bate sim nessa tecla. Pegando esse gancho para o nosso lado, a gente tem uma das equipes de terapia de cirurgia bariátrica melhores do Brasil, uma das mais bem formadas, com profissionais competentes, com uma larga experiência. Conta pra gente qual é a sua experiência em trabalhar com equipe. Você já trabalhou sem equipe? Eu vejo vários colegas seus que não têm essa unidade toda como a gente tem, de falar a mesma língua, de ter uma orientação comum e muito bem pautada no que a gente quer de melhor para o nosso paciente. Então, você acha que vale a pena esse investimento todo nessa equipe? O paciente precisa, de fato, ser monitorado por essa equipe de nutrição, de psico, de físio, de fono, de educador físico? Eu hoje tenho consciência de que a palavra treinamento se aplica bem, muito bem ao paciente que tem obesidade. E treinamento nada mais é do que adquirir informação e colocar em prática. Um indivíduo com performance elevada no esporte, por exemplo, ele não tem somente um educador físico, ele tem também um indivíduo que faz o cardápio dele, ele tem um indivíduo que cuida das angústias dele, das ansiedades, ele tem o coach dele, que é o técnico, que vai dar as instruções técnicas, e ele não para de treinar. Porque se ele parar de treinar, a performance cai. Vide um camarada, eu cito muito bem, multi e interdisciplinar. Você conseguiu ouvir até onde? No final não, mas a galera ouviu, tá ótimo. Então, assim, sem multi e interdisciplinaridade, não tem chance de ter sucesso e, melhor ainda, de não ter intercorrências. Se o nutricionista está olhando sempre, está avaliando sempre, vai constatar que já havia chegado o tempo do cabelo parar de cair e continua caindo. Por que motivo? Daqui a pouco a gente vai falar de queda de cabelo, viu, gente? Cirurgia metabólica é uma das grandes novidades que a gente tem recentemente foi liberado para ser operado o paciente com diabetes com IMC entre 30 e 35. Qual é a tua visão? Você já tem experiência, já operou, complica, não complica, perde muito peso, não perde? Resolve o diabetes, não resolve? Fala aí pra gente. Uma das gratas surpresas da cirurgia bariátrica, como evidência de resultado, digamos, um achado inesperado da cirurgia bariátrica, ou pelo menos já era suspeitado, porque nas gastrectomias, nas cirurgias que se retirava o estômago no passado, por câncer ou úlcera, por outros motivos, os diabéticos acabavam melhorando seus níveis glicêmicos. A cirurgia bariátrica tinha mais ou menos essa proposta, mas na prática se tornou a realidade. Então, não importando muito o peso, porque a perda deste excesso de peso é proporcional, o indivíduo que tem IMC 29 e é diabético não vai emagrecer a ponto de ficar com IMC 11, 12, 14, desnutrido.
principalmente se ele fizer o acompanhamento multidisciplinar, nutricional. Mas ele vai encontrar evidência de uma diminuição de níveis glicêmicos logo nas 2 primeiras semanas. Não se sabe dizer se é por causa da restrição que as nutricionistas impõem ou se pelo incremento dos hormônios gastrointestinais que favorecem a reversão do diabetes. Mas é fato, a Agência Nacional de Saúde ainda não contemplou, portanto não obriga todas as operadoras, é mais uma questão de negociação com os planos de saúde, mostrando o benefício que poderá trazer a médio e longo prazo. Ou seja, qual é o operador de saúde que não quer economizar com um paciente internado na UTI por AVC, por infarto, colocar um stent, etc. É muito mais barato operar um indivíduo antes de acontecer isso do que enfrentar a fatalidade. Pronto, fala você pra tá gente muito um tecnológica, você tá falando com o povo aí e eu tô adorando essa tietagem, você sabe que eu sou movida a isso, né? Beijos, abraços, tô morrendo de vontade de abraçar todo mundo com esse isolamento social. Ontem eu postei uma foto mascarada de cabelo preso, atendendo igual uma maluca, mas morrendo de vontade, eu sou de tato. Eu gostei de falar com máscara ontem, eu falei de máscara ontem na Record e escondeu o corte de cabelo que eu errei, eu mesmo fiz em casa com a minha máscara. Gente, eu tomei um susto ontem quando eu entrei no a máscara escondeu. Cumprimentar ele, tava dentro desse cabelo estranho, e ele me contou que na ausência de salão, ele mesmo fez o cabelo dele. Hoje quem fez o meu foi Mariana, make, cabelo, da minha filha de 8 anos. Hoje a coisa que mais me incomoda no pós-cirúrgico, do ponto de vista nutricional, é a hipoglicemia. A gente tem um número razoável de casos, né? Tem paciente que chega a fazer crise convulsiva. Fala aí um pouquinho pra gente sobre a hipoglicemia, os sintomas, para que a galera que está em casa acha que é um dumping e fica com essa glicemia caindo, com fraqueza generalizada e não sabe como tratar. E lá fora, como cirurgia bariátrica é um mundo à parte, lá fora o endócrino acaba se passando. Na verdade, os profissionais que não estão habituados a trabalhar com esse público acabam se passando. Então, qual é a dica que você pode dar para esse pessoal identificar quando é que é hipoglicemia e como tratar? Então, hipoglicemia, no meu entendimento, pode ser uma resposta exagerada hormonal pós-operatória, mas na grande maioria das vezes, trata-se também de inadequação alimentar. São pacientes que estão ingerindo carboidratos em excesso e aí gera um mecanismo de hiperprodução de insulina. Ou seja, com queda da glicemia. A nutrição está em todas, né? Não tem jeito. Adoro, amo. Mas a psicologia tem que estar ao lado para poder manter o paciente no ritmo. Você tem toda a razão. Eu não sei em quem eu deposito mais as fichas, não, né? Hoje em dia... Velho, você está falando comigo numa live, é claro que você tem que apostar na nutrição. Semana que vem você entra no da Psico e aí puxa pro lado deles a sua sardinha. Eu andei lendo muito livro de psicologia e eu tô meio junguiano e o outro que faz logoterapia. Então eu acho que o psicólogo tem um papel fundamental. As pessoas é que não devotam muito isso porque acabam indo para o psicólogo e descobrindo que de alguma maneira não participou como foi orientado a participar do tratamento. Mexe na caixinha preta, né, de cada um deles e aí... Abre a caixa de Pandora. Como eu resolvi meus problemas em 3 sessões, então eu recomendo. Hoje não tem problema nenhum. Você vai fazer terapia nessa encarnação inteira e não vai melhorar, meu filho. Pelo menos tem que fazer mais para pelo menos resolver a negação, né? Gente, a gente reza antes de dar bom dia a ele para saber se ele está de boa ou não, se ele está com hipoglicemia ou não. Mas falando em negação, inclusive, para mim o principal problema do portador de obesidade é a negação dos problemas de saúde que ele tem como um todo. Primeiro, ele não reconhece que tem obesidade até alguém chamar a atenção e procurar o especialista. Depois ele faz a cirurgia e continua se sentindo um peixinho fora d'água, porque o comportamento dele terá que mudar totalmente e ele nunca vai saber se estava no momento certo de fazer a cirurgia. E aí a gente pensa, quantas consultas com a equipe deveria ter antes da cirurgia? 1, 2, 5, 10, não dá para quantificar, o fato é que não dá para quantificar. Cada paciente vai ter uma necessidade diferente, né? E aí eu devolvo a pergunta normalmente para a equipe, tenho devolvido muito, como fazer esse paciente se tornar mais atraído a manter o acompanhamento. E talvez essa forma de consulta que nós estamos fazendo aqui, de bate-papo, seja uma maneira assim. Eu acho que diminui a distância. Acho que quanto mais humano o tratamento, né, Adriano, mais tranquilo. A galera tá perguntando aí, cadê o doutor Erivaldo? O doutor Eri não entrou na live, Adriano quebrou meu galho, que eu tava aqui sozinha. Manda um WhatsApp para ele, hein? Cirurgia. Já mandei, não respondeu, não. Ele não entrou, eu não tive como convidar.
Mas, enfim, hoje. muita gente perguntando quanto tem que ter de excesso de peso para fazer a cirurgia. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a indicação da cirurgia, quais são os parâmetros que a gente utiliza para encaminhar esse paciente para a cirurgia. A indicação formal da cirurgia é pautada numa avaliação com o endocrinologista. O endocrinologista deve decidir o momento ideal de se fazer a cirurgia. E, normalmente, eles indicam em obesidade moderada, associada a duas doenças, ou obesidade severa, independente de ter comorbidade ou não. E hoje, para o diabético descompensado, com até 5 anos de doença, com menos de 60 anos, sem uso de insulina, que já tentou qualquer tipo, pode fazer a cirurgia metabólica, mesmo estando abaixo da obesidade. Então, a obesidade que é graduada em leve, moderada e severa, contempla a cirurgia metabólica em pacientes que não têm nem mesmo obesidade leve, ele pode fazer a cirurgia. Já a obesidade moderada, que é pautada nessa avaliação com o endocrinologista e com o nutricionista, leva em consideração o IMC, que é uma fórmula muito simples de fazer, a partir de 35 é moderada e a partir de 40 é severa. Pronto, vamos ver o que a galera quer saber aqui. Muita gente falando sobre queda de cabelo. Gente, a queda de cabelo ela acontece em quase 100% dos pacientes, principalmente no sexo feminino. Começa no final do segundo, início do terceiro mês e leva aí uns 3 meses. Ela começa bem lenta, depois ela se acentua e fica intensa a ponto de vocês chorarem, entrarem em desespero. Mas com 6, 7 meses ela vai embora. É uma queda de cabelo que é autolimitada. A gente não está falando da queda que está relacionada com deficiência nutricional. Porque no pós-tardio pode acontecer aquela queda relacionada com anemia, com deficiência de zinco. Mas essa queda que vocês temem tanto é a queda do terceiro mês de pós, que é uma queda semelhante à queda do pós-parto. Quem já pariu sabe que com 3 meses depois que a gente expulsou o feto, a gente muda o nosso eixo hormonal, altera, o nosso corpo volta a funcionar normalmente, sem estar gestando. Então tem essa queda da produção de hormônio e a gente tem uma queda de cabelo importante. Então não tem tratamento milagroso, não adianta ficar tomando colágeno antes, Pantoga antes e nenhuma medicação, porque não faz mágica. A gente sabe que o cabelo vai cair, vai mudar a textura, vai ficar assim meio assanhado como o meu tá, mas no final das contas vocês não ficam carecas. A mensagem que a gente tem para passar é essa: cai um pouco, muda a textura do fio, mas volta a crescer e volta a nascer, tá bom? Então careca ninguém fica. Os homens, quando tem uma intensidade muito mais importante. Vamos voltar a falar então de cirurgia. Alguém está perguntando aqui se é preciso fazer todos aqueles exames. Qual a importância de fazer mais de 40 exames no pré-operatório? Joelma está mandando você dar um oi para ela. Oi, Jó, eu te amo. Minha fã número 1. Mentira, ela é mais fã de Ivete do que de mim. É mesmo? A fábrica de peruca da gente faliu, ninguém fica careca, não se preocupe. Isso. Fica ralo, né? Quem já tem aquela alopécia pode ser um pouco maior a queda. Talvez seja um preço desagradável a pagar. Plasma de argônio, Carlos, não tem muita evidência científica de que funcione, não. Pode ser feito? Pode. Eu costumo dizer que qualquer coisa que tente vencer a obesidade tem valor desde que não exponha ninguém a risco. Como tem alguns relatos de pacientes que tiveram perfurações, acho que o Conselho Federal de Medicina ainda mantém sob avaliação, sob júdice. Você falou, desculpa, Cláudia, de exames, quantidade de exames. Alguém perguntou se é preciso fazer tanto exame. Olha, se é um paciente que já está devidamente avaliado por um endocrinologista, com reconhecimento de todas as comorbidades e sob controle, não deverá fazer esses exames. Mas se é um paciente que ainda não tem diagnóstico, não sabe sequer se tem alteração de glicemia, elevação de insulina, esteatose hepática, não sabe se tem apneia, nem o que é apneia, nunca fez uma polissonografia, eu não vou expor um paciente a um risco maior. A maioria dos pacientes não complica exatamente por causa desses cuidados pré-operatórios. Então, a maioria dos pacientes, a gente acaba descobrindo, 56% deles, por exemplo, no último levantamento que a gente fez aí até 2015, 56% dos pacientes tinham hipertensão e precisava ajustar esses níveis pressóricos para ir para a cirurgia com segurança. Quase 50% tinha apneia do sono, sendo que desses a metade tinha apneia do sono grave e tinha que usar CPAP. Então, serve para dar diagnóstico, melhorar as comorbidades e também muitas vezes serve para fundamentar a indicação da cirurgia, principalmente naqueles que não são obesos severos, indivíduo com IMC 35 até 39,9
ele precisa fundamentar a indicação da cirurgia para que, inclusive, a operadora custeie o tratamento cirúrgico, que é a parte mais cara do processo. Isso. A gente ouve muito no pré-operatório: vou operar para continuar comendo tudo que eu gosto. O que é que você acha dessa frase? Tiro no pé. Alguém perguntou: cirurgia metabólica, o que é? Nada mais é do que uma cirurgia bariátrica com leves adaptações para o paciente que não tem muito peso a perder. A própria cirurgia bariátrica já é metabólica. Eu me preocupo muito com pacientes que não se predispõem a mudar hábito. As pessoas não se predisporem a mudar hábito é um risco para se submeter a qualquer tratamento contra a obesidade. Eu não controlo o fator genético, eu possivelmente não controlarei o fator ambiental, ou seja, eu não vou fazer involução tecnológica nem industrial, eu não vou tirar o direito das pessoas comerem junk, fast food, não vou, mas eu posso estimulá-la, treiná-la a mudar o comportamento. E esse estímulo, a quantidade de informação para ser utilizado como um treinamento, deve ser já no primeiro dia de consulta com qualquer membro da equipe. Se a consulta começar pelo cirurgião, o cirurgião já deve estimular. Se começar com o psicólogo, idem. Eu recebo muito paciente do pessoal de nutrição que vem em tratamento clínico sem sucesso, já com orientação nutricional e com reconhecimento de que deve abrir mão de alguns gostos, sim. Deve pagar para ver, por pelo menos 6 meses, abrir mão de tomar uma cervejinha. Será que depois ela vai precisar beber a cerveja? Vai fazer tanta falta se conseguir ficar sem 6 meses? Troca por um aperitivo, troca por um vinho, ou se quer bebe, para de beber. A não ser que já tenha um grau de alcoolismo e dependência e não consiga abrir mão disso. Ou o famoso brigadeiro, quando eu vou poder comer, quando eu vou poder voltar a comer o brigadeiro. Ou seja, já está se preocupando em quando vai voltar aos velhos hábitos. Alguém falou aqui, nem brigadeiro nem refri. Refrigerante é um problema. Calórico demais e nutritivo de menos. Alguém perguntou sobre dumping. Quer falar alguma coisa? Também é mau hábito. Eu acho que não são pessoas que adotam hábitos, como eu bem vejo, não é algo que tenha cura, mas tem como prevenir e você sabe mais do que eu sobre isso. O dumping, gente, é provocado pela passagem rápida de alimentos hiperosmolares, ou seja, com uma concentração muito grande de caloria pelo trato digestivo. E aí provoca sudorese, mal-estar, cólica, às vezes vômito, a depender do grau de exposição e da tolerância de cada indivíduo. A grande maioria só tem dumping até o 3º mês de pós, e depois tem uma forma branda, leve, se extrapolar demais na quantidade de açúcar. Mas tem paciente que mantém para o resto da vida, e a gente diz que esse dumping é bem-vindo, sim, porque ele é meio que um controle. Se você não tem dumping, a chance de você voltar a comer uma caixa de chocolate, mesmo que seja ao longo do dia, é grande. Se você tem, você come chocolate 1, 2, 3 vezes, na 4ª você olha e aprende que tem que ter um limite, você tem que parar ou então você vai passar mal. Alguém insiste em perguntar sobre fístula, Adriano. Você teme a fístula? É uma complicação recorrente? É muito comum? Não, foram até específico aqui. 2 das perguntas são as seguintes: alcoolismo depois da cirurgia. Um desdobramento do Swedish Obesity Subject, o SOS, um estudo de prospecção de 25 anos já, acho que começou em 91, evidenciou que 7% da população operada desenvolveu mais aficção por bebida alcoólica e menos controle sobre a bebida alcoólica. Então, teoricamente, seria mais arriscado na população que faz cirurgia aderir ao consumo de bebida alcoólica. Troca de compulsão, não sei, é mais fácil ingerir do que comida, é uma interrogação. Mas a bebida alcoólica é uma preocupação. A gente sabe que muda, né, a relação com o álcool, até a metabolização do álcool é diferente. E outra coisa, os convites sociais aumentam, a maioria das pessoas que operam na idade jovem, começa a curtir balada, coisa que não fazia, ninguém sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. As pessoas não bebiam porque não tinham vida social e fizeram a cirurgia e passaram a ter, então vai ser uma resposta difícil de dar. E a comunicação do estômago pequeno, porque quando se faz o bypass, separa-se o estômago em 2, uma câmara gástrica pequena e uma grande. A grande fica fora do trânsito, significa que a comida não passa mais por ela, e o pequeno, sim, recebe um volume de alimento menor e passa por uma alça desviada, cerca de 1,5 m, para, ao final de 1,5 m, sofrer o processo de digestão completo e poder ser finalmente absorvido. Quando os 2 estômagos se juntam, é um tipo de fístula que preocupa, porque
É como se você tivesse reconstruído o trânsito, só que aconteceu por conta de uma fístula, que é uma fístula chamada gastrogástrica, que é a união do estômago pequeno com o estômago grande. Isso acontece em função de úlceras que se formam ou no pequeno ou no grande, e essas úlceras acabam, por inflamação, aproximando um estômago do outro, e eles voltam a se comunicar, podendo ser, inclusive, um motivo de recidiva de peso, de fazer com que os pacientes ganhem peso novamente. Eu vou dar uma estatística cruel, chata, desagradável de dar, mas os números são bem claros. Depois de 5 anos, 40% dos pacientes vai ganhar peso, e desses 40%, um percentual, inclusive, voltará a ter peso igual ou superior ao de antes da cirurgia. Então, isso é fato. Para fugir dessa estatística, acreditamos muito, apesar de não ter o próprio desdobramento do SOS em relação ao número de consultas que o paciente faz após a cirurgia. Isso tem implicação no fato dele manter a longo prazo o emagrecimento. Eles concluem que sim, os pacientes que voltaram somente 5 vezes para o nutricionista têm mais chance de engordar do que aqueles que voltaram 50 vezes. Então a gente continua acreditando nesse Voltem para a nutrição, viu? Pelo amor de Deus. Para nutricionista, porque eu estou falando com você, mas para a equipe como todo, mesmo para o fonoaudiólogo, né? Porque se o indivíduo começa a mastigar mal, entalar e vomitar sólido, ele vai dar preferência por pastoso. Na maioria das vezes, pastoso é hipercalórico, eles vão escolher comida que vão fazer aquele linguagem. Além de dump. A inserção da fono na equipe foi uma mão na roda pra gente, diminuiu muito a incidência de complicação e de entalo, né? Junto com a parada de usar o anel. Quando vocês pararam de usar o anel, facilitou muito a nossa vida do paciente. E a inserção da fono também. E aumenta a saciedade, né? Isso, aprender a mastigar faz toda a diferença. Reganho de peso. As pessoas estão querendo saber aqui por que é que acontece, o que é que faz para tratar. Eu falei no início que é uma doença cruel, né? É uma doença pior do que câncer. A recidiva está prevista, ninguém oferece cura, não existe tratamento que preveja cura. Existe tratamento que dá controle efetivo por 2 anos, a cirurgia é o melhor deles. Para as indicações também precisas, óbvio. Se a gente tivesse uma bola de cristal para idealizar o indivíduo que não é candidato ideal para a cirurgia, seria melhor. Mas como não temos, a gente tem que apostar que seremos atrativos o suficiente, que Cláudia vai seduzir os pacientes, que o cirurgião, o endocrinologista, para que eles continuem voltando e que, ainda que seja pela vergonha de se expor para a equipe com um pouquinho de peso a mais, motive esse paciente a se manter na linha, no peso adequado. Ainda que seja por isso. Eu não quero voltar para a Cláudia gordinha porque eu vou ficar com vergonha dela. Interessante isso. Tem paciente que se esconde da gente na recepção. Quando a gente passa, vira o rosto, faz de conta que não conhece. Ou na rua mesmo, ou na rua mesmo, no shopping, etc. Corre da gente, como se a gente fosse julgar. Então é importante dá vontade de ir lá e cutucar e dar um susto. Deixar essa mensagem. Olha, gente, nosso nome é resiliência. A clínica está funcionando. A chance de reganho de peso durante a quarentena é muito grande. A gente tem consulta online, a gente tem consulta presencial com todos os cuidados. A equipe está toda lá à disposição de vocês. Então, pelo amor de Deus, não percam a mão, não percam o ritmo. E continuem com a rotina de vocês organizada, comendo bem, tentando fazer o máximo de exercício dentro de casa. Como eu falei no início, não é porque a gente está de quarentena que a gente está de férias, não dá para acordar 11 horas, meio-dia e comer qualquer besteira, um sanduíche. Os cuidados têm que ser mantidos agora mais do que nunca, porque a gente está numa fase onde uma boa imunidade é extremamente importante para a manutenção da saúde, não é, Adriana? E aí, já falando em imunidade, as pessoas têm se perguntado o tempo inteiro que alimento milagroso é esse que pode ajudar a deixar a imunidade 100%. Não existe, gente, mágica. A imunidade é construída com o seu estilo de vida, é uma resposta ao seu estilo de vida. Então, se você faz atividade física, se você tem bom sono, se você não tem um nível de estresse muito elevado, e se você come bem de fato, tem uma boa hidratação, a tendência é você ter uma boa imunidade. Mas aquela pessoa que perde noite, que tem um consumo muito alto de bebida alcoólica, que é extremamente estressado e que somatiza isso tudo, tem uma chance maior de ter queda da imunidade, sim. Inclusive, esse estresse gerado pelo confinamento acaba levando à queda da imunidade, né? Então, é hora de se cuidar, de cuidar da alimentação, de cuidar da cabeça, de cuidar do coração e de implantar uma rotina nova para essa época em que a gente está em casa, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente teve que mudar tudo. Eu comecei semana passada a fazer registro alimentar da minha rotina. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu estava fazendo pudim, eu estava fazendo torta salgada, eu estava fazendo bolo, um monte de coisa que eu não como no meu dia a dia. Eu cheguei a comprar refrigerante para tomar final de semana, que é uma coisa que a gente não faz
Então, à medida que eu fui fotografando isso, fazendo os registros, eu me dei conta do que eu estava deixando acontecer, estava sendo muito permissiva, introduzindo hábitos que a minha família, inclusive, nem tem. E passei, então, a me controlar e voltei para a minha saladinha, para o meu grelhado, para comida de verdade. Então, a dica que a gente deixa é que vocês façam esse registro fotográfico. Comecem a registrar o que é que vocês estão comendo, principalmente aqueles que são mais ansiosos. E esperem que na próxima terça-feira, 18 horas, os psicólogos vão estar aqui para fazer uma live para falar exatamente sobre isso. A gente já tem 45 minutos, Adriano, eu acho que já está se prolongando demais, né? Que mensagem final é que você deixa aí para essa galera durante esse período tão difícil? Não tenho dúvida de que tratar a obesidade é difícil. Valeu, Adalto. E não estamos aqui numa posição de julgar ou criticar, pelo contrário. Pelo contrário, é acolher, treinar, insistir no treinamento. Vamos ter que nos reinventar depois desse período, que eu acredito que lá é dia 6 de junho, deixamos de ter essa exposição como a gente tem tido. E usem e abusem da equipe multidisciplinar, principalmente depois do 6º mês, através dessa via. Usem e abusem, adorei. Porque com isso vocês talvez tenham mais chance de nunca mais voltar a engordar. E quem teve obesidade sabe o quão limitante é. Isso, é preciso ter muito cuidado com o belisco, não é, Adriano? Com esse hábito de beliscar que muita gente tem antes da cirurgia. E manter a calma, né? Vai passar, não é nada de outro mundo, é grave sim, mas a gente se cuidando e tendo todas as precauções, sem dúvida nenhuma, isso tudo vai passar. E a gente está lá, esperando vocês. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo com a psicologia. Eu peço mil desculpas por Dr. Eri não ter participado, a gente prometeu ele aqui, mas a gente bota ele na próxima live, Adriano substitui ele à altura. Adorei fazer essa live com você. Surpresa, hein? Pô, assim, não, a gente programou isso tudo pra você estar igual a Ivete. Ivete de pijama e você de roupa de malhação, com esse cabelo fashion que você cortou. Fechem os olhos. Exatamente, fechem os olhos. Vou começar a trabalhar de boné. Então, galera, beijo pra paz, todo saúde. mundo. Fiquem em paz, saúde e vão ver a gente, pelo amor de Deus. Não percam as esperanças, tomem muito cuidado com o reganho de peso. A gente tá aqui pra assistir vocês, certo? Vamos lá. Clarkson apareceu aí, abração. Clarkson, prof, beijo. Tuxo, abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, gente. Eu vou tentar responder as perguntas de alguns que ficaram sem resposta, tá bom? Muito obrigada por terem participado. A gente adorou a experiência, apesar do começo extremamente tumultuado. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço para todos, boa quarentena e vamos tentar sair com redução de danos dessa história. Quanto menos peso a gente ganhar, quanto menos a gente mudar nosso hábito, melhor. Então, um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima. Beijo.